O puro tem a esquerda, atrás de fragrância e cor. Cada momento eles veem a beleza, sem liderança e rumo. Há 1400 anos, Islame veio a este mundo para mensagens de amor, paz e a humanidade. Os elos entre Índia e Arábia, por negócios, já tinham aberto o portão dos alagados, de conhecimento enriquecer ambas civilizações. O Islame, enquanto achou o conceito, um lar natural que começou com as margens de Kerala. A beleza era a essência de Islame, que se manifestou em beleza tão visível em poder do país. Este século, monumentos velhos houve depoimento a uma cultura e para a história que sempre sobrará uma parte de nosso viver. Foi por essa experiência de refugiado que nós nos reabilitamos nesta área. Fomos muito sortudos e abençoados por esse espaço maravilhoso e um monumento. É uma espécie de história associado com este monumento em si, é algo para ser muito orgulhoso. Das belezas dos jardins de Mungal, a idade de acabar testemunhou beleza em todos os campos de expressão humana. Se só não foi confirmado a música e para as artes boas, educação e refinamento em estilo de vida, mas desenvolveram o espírito de atendimento e assimilação do ethos índios nativo. Hoje, Mohamed Shahreh está entre os poucos arquitetos de paisagem que foi inspirado por jardins islâmicos. Estes túmulos magníficos são projetados com o conceito de jardim de paraíso, o Persan. Em estilo, eles são inspirados pela geometria de islâmico estético que integra os elementos de natureza na mesma beleza e forma, como expressado no Corão. A água cria uma reflexão mística por som e imagem e, ao mesmo tempo, torna-se fonte e irrigar os jardins refrescante aos ventos. Sou surpreendido como assim 300 anos maravilha velha do mundo ainda continuo fascinando o artista em homem. Quando alcancei Agra e tinha 5 a 6 quilômetros longe do Taj, e você podia ver a paisagem do Taj Mahal, a cúpula, então, sobre a força que fica acima da cidade. Oh meu Deus, olha que maravilha, eu disse. Então comecei a tirar fotos dali. Foi uma experiência tão poderosa que na primeira viagem a Agra basicamente estava tirando fotos ao redor do Taj e seu ambiente, aonde fica hoje. Então pensei, oh meu Deus, terei que voltar novamente. A caligrafia é um ambiente de arte em Corã e é uma arte elevada. A caligrafia também aparece em miniaturas e assim também entre os reinos de arte decorativa. É uma arte que pode ser manifestada por um espiritual pensado. Os pássaros lindos, as flores em miniaturas são manifesto de que divino pesado sentar nesta mansão velha, o Jama Manjid, grandioso, está atrás de nós. Mais uma vez, nos pisamos para fora nas ruas nesta parte de Delhi. Em charme mundial, o velho ainda existe. Delhi é uma terra abençoada por causa da presença de muitos santos que viveram conosco aqui. Foi a terra de numerosos sufis. Temos em Delhi os relicários de grandes sufis como Khuja Bakhtaki e Khuja Nizamuddin. Esta terra teve toda a fragrância de amor, alegria e paz que os grandes santos outorgaram sobre quem viveu aqui. Na tradição do sufismo, há várias ordens.
Kadriam Naqshbandian Suhavandian é uma seita muito importante sufi, a Ordem Católica. A Ordem Católica foi trazida à Índia por Khwaja Muinuddin Chisti de Ajmer. Próximo na linha era Bakhtiar Kaki, em Delhi. Daqui o assento foi para Shifarig Uddin of Jungle, Sashak Baba Farid, como santo de Sufi, tiveram um grande seguinte entre todas as comunidades, tanto de modo que o século mais tarde dos gurus, os Sikhs, incorporados em Baba Farid, verso do seu livro sagrado, o Guru Granth Sahib. Quando Shifarid Uddin Dudin passou a linha para Khwaja Nazamuddin Aulia, ele otorgou uma bênção de paz, alegria e lágrima para um coração compadroso. Há uma história pungente, consonante de lágrimas em Islã. Quando Osad e Usaid foram mortos, a mágoa era tão que rasgava o fluido como o rio em Karbala. O amor de Raja Kujá para a música achou expressão espiritual em seu Mifsana, música clássica índia misturada com Pérsia. Pensou e tornou-se um médio, deu amor a Deus. Assim enriqueceu as almas privadas dos menores, veio a ser sábio como Garibes o Nazaz, o amigo do pobre. O advento do Christes no reino da música criou novas marcas das alturas alcançadas por Amir Khusrau, continuaram a explorar novos horizontes. A poesia de Amir. O Khusrau tornou-se a alma de Kashmiri sufiana, cantar. Por Kashmiri, de tempo, tornou-se a ponta de reunião de várias civilizações. Romani, Ali, Dissar introduziu artesanatos asiáticos centrais de Persan, que tornaram-se a identificar do vale. Filosofia e expressão poética também alcançaram uma forma desenvolvida de síntese. Sufi, o movimento de Bhakti inspirado e deu nascimento ao santo de Partum do Vale, Vale Narundi. Alan e o Sheikh Rishi também sabe de Nudu. Tais inspirações abriram foguetes de iluminação. O relacionamento entre Islã e o Sikhismo começou com uma parceira. Era Deolata, uma parceira muçulmana, que entregou ao fundador da fé dos Sikhs, Guru Nanak Sahib. A conexão continuou a crescer por Mardana, quem era seu companheiro de infância por 47 anos, e depois dela veio seu filho, Sansik. Permaneceu até o fim. Guru Nanak viajou até Cabul, para Meca, Bagdad, e esses dias não foram fáceis. Mas, pela interação com os sábios islâmicos e santos, ele voltou mais enriquecido, mais comprido dentro de fé. A fé deonesa de Deus, o relacionamento do muçulmano e os Sikhs, sucessivamente foi apoio pelos outros Sikhs gurus. O quinto guru, Anjado Dev, convidou seu amigo, Sr. Muhammad, para colocar uma pedra e a fundação do Templo Dourado.
Quando havia tal integração de filosofical, por que era esta grande nação dividida? Você sabia que pessoas morreram nas piores condições? Que crianças tornaram-se órfãos? Que velhos envelheceram para cruzar fronteiras? Mulheres eram cruelmente raptadas. No processo, não menos de 15 milhões foram prostituídas. Isso é o preço da partição que ambos, os hindus e os muçulmanos, têm que pagar. Na desperta do movimento de Khilafat, tais formas de unidade entre os hindus e os muçulmanos foram forçados por Mahatma Gandhi e seus irmãos Maulana Muhammad Ali e Maulana Suhat Ali. Aquele governador de Bombay, Clive do Senhor, escreveram ao secretário do Estado que somente era uma pergunta de dias quando teremos que empacotar e sair da Índia. Mas os acontecimentos, infelizmente, subquentes, deram o coração de Gandhiji para uma grande fixa costa, que quase quebrou. Isso é como cada Gandhi de tempo tentou fazer entre os hindus e os muçulmanos, junto aos britânicos, que passaram e eram as lideranças muçulmana ou uma liderança comunal de hindus, ou essas comunidades em alguma edição de modo que a unidade pretendia nunca foi produzida. Portanto, teve o conflito entre a Liga Muçulmana e o Congresso, que finalmente resultou na partição dos subcontinentes. Intrigado pelo título Preço de Participação, encontrei Zakaria de Rafaq, um sábio islâmico famoso analista político para introspecção maior. Mas agora uma vida se foi. Esses que escolheram sua própria liberdade irão permanecer atrás, estão servindo a sociedade na luz de sua condenação, continuam a ser profundamente raízes da terra. O profeta de ditado profético do Islã, isso da direção de Hindi, recebe a fragrância de amor, começa a parecer maior que a vida. Vejo os amigos em qualquer lugar com sorriso, a viagem sem fim do lar durante anos. Motoristas de táxi como Hassan de Gulam de Gaman serviram a necessidade humana básica de transportar. Como entrar neste espaço sereno que eu sou lembrado do hadith do profeta de Islã, uma pessoa de fé e mesquita, é como o sol refletir em água. Estes 200 anos, velha mesquita de Konkani, é construída sobre um tanque localizado no coração de Mumbai, em Fortaleza de Dongri. E surpreendido testemunha uma admiração espiral, beleza de tranquilidade na estrutura de uma mesquita em contraste agudo, a Califórnia e para a esperança da fora do mundo. O estético de Islã desenvolveu-se por tais inspirações de arquitetura, a azãs musical e caligrafia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Numa linha ficou a espécie seu escravo, igual sua presença.
seu amor e compaixão para a humanidade, a rejeição de diferenças sociais fizeram os sufis profundamente aceitável. Em Mumbai, a presença de Hadi ali irradiar uma aura de amor que continua a vir mais forte com o tempo. A viagem à China adquiriu conhecimento, diz Quran e Hadith do profeta. Entretanto, o conhecimento pode ser adquirido sem humanidade e essência de viver sufis. Várias sociedades no Islã desenvolveram-se com vezes de mudança entre a sociedade de Daudi Bohra. Hoje, o nome de engenheiro H. Ali segura lugar especial como sábio do Islã e as ciências sociais. Engenheiro de Ashgar Ali elaborou trabalho para a comunidade muçulmana. Os muçulmanos do norte têm uma percepção inteiramente diferente dos muçulmanos que vivem na Índia Ocidental. Por exemplo, a discutir a educação muçulmana do norte, os muçulmanos sentem ter sido arruinados pela regra britânica. Então, sempre havia grandes resistências. A educação moderna foi encarada quando o Sr. Said, o pioneiro da educação moderna, tomou uma decisão para cima. Ele às vezes foi marcado como um kafir e um satã por outros, ao passo que a Índia Ocidental deu quando Anjuman Islam foi começado por Bedruddin, uma justiça aposentada, chefe de Bombay. Ele foi dado despejo começando pela plena cooperação pelos muçulmanos e pela doação. All sorts of labels were used against him. But there was no such problem at all when Muslims in Bombay started educational institution known as Anjuman Islam. It was founded by Badruddin Tayyabji, who was retired Chief Justice of Bombay High Court. Not only that, he did not meet with any resistance, but Muslims readily cooperated with him and gave generous donations to start educational institution. Estabelecido em 1874, o Islã de Anjuman ensina crianças jovens a ser relevante ao país na luz islâmica. Comunica educação moderna, significativa de qualquer 100 escolas, faculdades e várias outras instituições técnicas de treino sob direção e de visionário de seu presidente, Dr. Isaac Jamakanaval, Politécnico de MH Sabur Siddiq, está entre instituições bem reconhecidas. Vários 100.000 tecelões de Bhivandi, com habilidade sagaz de suas mãos e a luz dos seus olhos, veste a população indiana. Em Bhivandi, o Canã, sociedade muçulmana, ativamente está envolvida no campo de educação. Novamente, os muçulmanos que vivem na Índia Ocidental, especialmente no negócio, vastamente foram expandidos por Khojas, Bohras e Memas. Essas comunidades muçulmanas mercantis jogaram um papel importante no depósito setor. O Banco de Bombay Mercantil foi armado em Bombay em 1949. Hoje é um dos maiores bancos cooperativos da Índia.
aonde o ramo do banco mercantil já se abriu. O banco foi capaz, com êxitos, de quebrar e explorar o homem do meio. Ajudou essa classe e aproveitou-se da situação da rede de exploração, que levou uma das melhores econômicas neste caso. E agora o governo da Índia deu-se a permissão para um começo na faculdade médica. Elaboramos a infraestrutura e todas as formalidades estavam completas para o edifício e o equipamento de construção para a faculdade médica. Em toda a parte da Índia, o artesão e os tecelões muçulmanos servem seus irmãos através da arte. O Meerut é exemplo de um tal. Absorvido no silêncio de uma alma, afogou-se no som do ritmo mecânico. O artesão é uma árvore que dá fruto para a sociedade. Nader Ali levantou o primeiro grupo de banda e foi responsável para trazer-lhe uma parte intrínseca das funções indianas. O casamento está incompleto na Índia sem a música, para o povo dançar ao seu tom. O casamento na Índia não é concebido sem uma banda de música. A primeira banda de música introduzida na Índia por Nadir. Ali as pessoas da tradição até hoje começaram com nenhum desenho técnico, foram pura invenção de meios projetados instrumento a instrumento. Hoje alcançaram padrões internacionais de excelência. Os muçulmanos indianos tiveram um papel principal a jogar no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Particularmente na tecnologia, o Islã deu ao muçulmano o artesão, o status social, a igualdade e assim são altamente premiados. Assim, se olharmos ao desenvolvimento indiano sobre um período, a contribuição pelos indianos e o muçulmano principal é uma base grande para a civilização e o desenvolvimento indiano. Hoje, outra vez, após o trauma de o que recuperaram, estão contribuindo a cada campo. Entre os cientistas que fez uma contribuição destacada no campo das ciências na Índia, a independência do posto, o nome Dr. Raman é significativo. Investigou a dependência de ciência histórica, monumentos tão magníficos. Isso tem mostrado a prova do tempo. A arquitetura saltou fora de dois elementos, o racional, isto é, histórico e histórico, dar a uma estrutura um pensamento multidimensional. Enriqueceu os elementos místicos. Uma das grandes escolas, Brotherly, permaneceu aqui na Índia por 30 anos e escreveu cada aspecto da ciência indiana. A Antártica, como um programa, foi introduzido pela senhora Indira Gandhi, quando ela era primeira-ministra principal da Índia. E eu fui pedir para fazer um exame da primeira expedição à Antártica, em 1981. Eu devotei parte da minha vida à oceanografia, que era mal toda a infraestrutura e muito poucas pessoas conheciam no país. Para o estudo da oceanografia, havia um mal toda a infraestrutura disponível. Assim, meu alvo imediato era estabelecer uma infraestrutura no formulário dos navios, instituições básicas, costas e a potência daquela do homem, são como começou.
Agora nós temos um cheio de sinais e infraestruturas e o país fez extremamente bem. Eu tenho trabalhado no Instituto do Centro de Pesquisa de Toxicologia desde 1970. Este instituto foi estabelecido pelo Dr. Sibité Hassan Zaidi. Do fato do conceito, muito do toxicologia era a criança do cérebro do Dr. Zaidi. Como ela, Dr. Kamaraman também trabalhava com uma instituição de interesse e quer servir à humanidade em grande na luz secular do Islã. Sua missão é proteger a saúde da nação e dos trabalhadores em massa. Nós estamos fazendo a pesquisa para encontrar as doenças toxicológicas particulares que afetam os trabalhadores. Nosso esforço deve encontrar uma maneira de expedir essas doenças e também poder diagnosticá-las. Se nós olharmos o Islã minuciosamente, nós realizamos que a ciência começa a ideia do Islã. O Imambara de Bara tem um telhado maior de Abobá. Em Ásia, sem esforço de Aso, o Nawab de Abá criou uma das síntese refinadas de hindu, arquitetura persa, poesia e música. Por agora, um push do muçulmano índio tinha começado a agir, encontrando Sádio de Calbi, de doutor entender as causas de Bangladesh dos muçulmanos no norte. Em reação à opressão britânica, os muçulmanos abandonaram o estudo da língua inglesa, que teve por então tornar-se um médio para reconhecimento científico e desenvolvimento. Sente-se que, enquanto um deve opor-se ao professor, um deve adquirir seus atributos positivos, como pelo hadith do profeta de Islã. Os momentos na história cometeram erros, e por séculos mais tarde nós pagamos o preço. E quando a guerra entre o muçulmano e o cristão europeu estava indo, e cada um era o inimigo jurado, entretanto os cristãos eram bem-sucedidos em desenhar e aumentar o conhecimento e a ciência islâmica. Na outra mão, quando as companhias leste-indianas controlou o país, os muçulmanos odiavam não somente os ingleses, mas também a sua língua, que era um erro grave, porque os ingleses transcreviam o conhecimento islâmico em seus livros. O profeta disse que não deve usar nenhuma emissão com o conhecimento, não obstante a fonte. 1912, Hussein de Camarate começou uma escola para a educação de meninas muçulmanas, que agora tornou-se uma faculdade. Essa faculdade faz sistemas educacionais modernos disponíveis a meninas de todas as castas e credos. Expressa necessidade para desenvolvimento de Histok e de uma menina ser relevante à nação. Eu sinto que as meninas da escola não estão aqui justo para a educação convencional, em lugar da classe. A educação que nós estamos tentando comunicar é holística, de modo equipante, ocupar desafios de vida possivelmente. Nosso esforço é desenvolver seus sentidos físico-mentais de modo que contribuem em direção de sua comunidade e tornar cidadãos daquela nação muçulmana de elite ao Paquistão. Hoje, em Ulund Nadivsatul Lucknow, é uma instituição que comunica educação baseada nos princípios do Islã. Os alunos de sobre todo o mundo vêm aprender sobre aqui. O além do mais muitos manuscritos, raros bibliotecas, aqui tem mais de 1.300 dicionários em várias linguagens. Seu Nadiv de Ali, de Hassan, de Abu, de Sid, de Maulan, de fundador Mian, popularmente sábio de Ali de Malulan. É um sábio famoso mundial em tecnologia islâmica, o devorou e outra tal instituição.
cultura de Havan sempre põe os outros primeiro, tornou-se famoso pela sua hospitalidade. Esta cultura de integração, que alcançou seu pináculo de refinamento na corte de Sarrá de Ali, de Ivandi, foi dada uma nova tez pelo Atucabdá de Alta, construíram a Universidade de Lucknow, Colégio de Turquê, de Couve, Faculdade Médica e muitas outras instituições. O velho e o novo continuam a misturar. Além do Anvar, de mais e dele famílias reais de Rampur encorajaram a tradição. O Elite Khan, geral de Samiti, pertence à família de Tão Real e Rampur. Doutora Kamar Raman, uma Ursula Jung, é preocupada para a humanidade e trabalha para o bem-estar do pobre. Existe um grande número de muçulmanos no Paquistão. Pode me contar-me sobre pequenas finanças? Bem, o conceito de pequenas finanças foi desbravado pelo Grama em Bangladesh. É essencial para desenvolver os terceiros países mundiais, porque capacita empresas muito pequenas em obter finanças para si próprias. Achei a minha grande alegria, o alimento de bazar de Havan era igualmente suposto. Não há comparação em qualquer lugar no mundo com Lucknow na arte de culinária. Quando se cozinha, a comida te atrai de qualquer maneira. É realmente irresistível. Eu acho que o que quer dizer islamismo é paz. Eu acho que a paz foi o maior elo entre Índia e islamismo. Índia dos dias de Buda, Índia dos dias de Ashoka, a Índia sobre a qual Akbar tinha escrito e dito, esta Índia dos dias do cristianismo, que deu a mesma mensagem de amor e honestidade. O Nanaka deu a mensagem de um só Deus. Este país foi um jardim de Krishna, a terra do Rumi, e tem a benção de todos os grandes. O tal que é a imensidade do meu país. Aqui vemos grandes multidões de hindus e muçulmanos. Um quadro muito claro de integração nacional. É evidente que a Índia observou o espírito do amor e bondade. Meu marido, General Abi-Ullah, foi dado o débito do Exército, Marinha e Forças Armadas a construir a infraestrutura para essa defesa, força para o interior da Índia, a defesa e as áreas bem sensíveis do país. A cultura que emanou de Lucknow não permaneceu restringido a Lucknow, mas se expandiu a muitos outros bairros povoados ao redor dele. O Kararabad, Malihabad, Kakori e Mohan eram distritos de algum daqueles onde a consciência cultural tomaram à esquerda sua marca regular na vida rural. Nesses distritos, uma tradição surpreendente de música e literatura desenvolveram-se, o qual produziu poetas emineciando tão grandes como Jorge Malihabad, Hassan Mohan e muitos outros que jogaram e louvaram o cargo no movimento nacional.
Repetidas vezes, Deus indicou a sua existência e sabedoria infinita ao homem. Olhe para você. Olhe essas lindas montanhas, corredores de vento, da chuva, das flores, do canto dos pássaros, do mover do navio no oceano. Olhe como o negar a distância de Deus e o amor de Deus. E quando você ouvir esta beleza, não falo de um poema, algo aonde qualquer pessoa se inspire pelo ritmo e pela beleza. Calcutá, o destino de Baú, estrada unida ao grandioso do sul de Rachá e Xé, os dois fins do país. Calcutá, onde Shah de Ali de Vadjif foi recriado em Kailadi, de Que, de Kshatraja, do raio de Santijiv. Calcutá, onde Rajram Mohan Roy foi resumido da integração da cultura hindu-persa. Calcutá, onde as canções bengalis revolucionárias do Islã de Nazaru ainda movem os corações de milhões. O Imabara, de Raji Maharishi, construído aos bancos do Hooghly, um bom exemplo da arquitetura hindu-holandesa. Veja Calcata, como qualquer outra cidade na Índia, é baseado em um colapso do poder nacional. A maioria, como eles, foram controlados por muçulmanos, como depois, em 1857, o colapso de Bahadur Shah Zafar. Ele veio a Calcata. Quando Walid Ali Shah também apareceu, determinados em Matia Brud, um novo de Calcata, foi transportado. Semelhante quando Tipu cedeu suas crianças em Kawasli, em 1789. Uma nova colônia surgiu em Calcata, o que é Tonle Jong agora, o Clube Pentágio, o Clube RCGC e Tolingpand inteiro, Sudão. Outro fator muito importante é que Calcata estava emergindo como uma cidade colonial na Índia, e é um lugar muito urbano. Naquela época, Calcata também era uma das cidades mais metropolitanas do mundo. Os requisitos urbanos trouxeram a tecnologia urbana apenas o que os muçulmanos conheciam. Por exemplo, não há um único tijolo nas casas construídas em Calcata, o que não foram construídas por um artesão ou um arquiteto muçulmano. Semelhante em áreas urbanas, o estoque de leite ou o estoque de carne ou outro qualquer estoque urbano foi conduzido pelos muçulmanos. Aliás, o sistema de transporte foi organizado pelo colonizador prévio dos muçulmanos em Calcata. Então, os muçulmanos muito envolvidos na mesma gênero na cidade de Calcata. Quando Ghalib, o poeta muçulmano famoso, veio a Calcata, ele achou diferença. Ele até escreveu um ditado muito famoso por todos. Se ele tivesse duas vidas,
ele com certeza gastaria uma em Calcata e a outra em qualquer parte do mundo. O Urdu é uma linguagem de síntese, uma linguagem de amor. Portanto, torna-se bonita e atrativa necessário. Não nasceu na raiva e no conflito, e das poucas linguagens do mundo que tem expressão especial para mulheres. Urdu, poeta, tornou-se tão famoso que você acha em cada linguagem da Índia. Também em músicas leves. Historicamente, falar em Wali Agni, que publicou em Auradabad, e Ghalib e Mir Taqi foram influenciados por ele, em Delhi. Há uma linha da poesia de Mir que diz muito pouco sobre a flor e o broto sorriso. Nehru, o primeiro-ministro, não era a atriz bem famosa da Índia, Nagir. Pedido sobre a sua saúde, a resposta ao primeiro-ministro, soltado de um ditado do verso de Urdu, para o prazer, para ver o seu rosto lindo, e com certeza a medicina para sua cura. Havia um tempo quando entrar na indústria de filmes, Dilip Kumar teve que mudar o seu nome para Yusuf Khan, mas os tempos são diferentes agora. Separado de Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amin Khan, talvez outros Khans quase podem contemplar na tela nomes para tornar-se aceitáveis. O povo indiano tomou-no como eram no coração. Gostaria de saber como você vê o muçulmano indiano. Muçulmano indiano é uma categoria totalmente diferente de qualquer outro muçulmano no mundo. São diferentes muçulmanos na Árábia, no Irã, Marrocos e Nigéria. É por causa do seu crescimento em etnos, aonde há outras comunidades em maioria. E em parte nenhuma do mundo tem muçulmanos do criador do Taj Mahal, Jama Masjid, José Maria Bad, Akbal. Isso faz que o muçulmano indiano uma categoria completamente diferente dos muçulmanos através do mundo. Qual é a história de Jamia e sua importância? Jamia foi estabelecido em 1920, durante o movimento de liberdade. Aliás, era uma parte do movimento da liberdade. Era um componente da educação do movimento. Gandhiji, Zakir Hussain e seus companheiros tiveram esse conceito de uma nova educação. Era uma ideia de comunicar a educação e capacitar os alunos de aprender, fazer coisas com suas próprias mãos. Isso foi incorporado no currículo de Jamia. Esses alunos estão indo ser uns elementos muito cruciais na transformação que está acontecendo ao redor deles. Como pessoas da empresa que eles são ensinados a ser sensível à mudança social, é o que está acontecendo às capacidades de comunicação. É verdade dizer que a revolução educacional que aconteceu no sul da Índia. No norte da Índia é o cinto do hindu, aonde o herói do muçulmano não progredia educacionalmente. Em Hamdam, escolheu dois aspectos muito importantes da vida, a educação e a saúde. A organização foi amada em 1906 pelo nome de Hamdam Dawakana. O presidente Hamdam fundou uma fundação nacional. Decidiu em ajudar a educação no meio muito grande. E a renda estava lá, em Dawakana. Estava lavrado costas da educação. O resultado foi uma universidade, a Universidade de Hamdam, que foi estabelecida em 1999. A Sociedade da Educação de Hamdam é uma guarda-chuva da educação para fazer muitas coisas. Está correndo 3 escolas em Delhi. Uma é em Hamdam Public School e a segunda é a menina,
em Hyderabad, escola pública. E o terceiro é o Ramadan, escola primária. A parte da corrida, essas escolas, há também uma busca de talento e esquema de patrocínio que a Sociedade da Educação de Ramadan está conduzindo. Antes que eu conclua, gostaria de mencionar aquela representação dos muçulmanos no serviço público, que não é muito impressionante e nem adequado. Entretanto, fomos capazes de colocar candidatos em mais de 80 serviços públicos altos do país, o IAS e o serviço alinhado, e isso foi considerado como mais tendência. Em Karnataka, a Sociedade de Alaman está fazendo algo muito construtivo, trabalhando no campo da educação. Tem escolas, faculdades médicas de engenharia. Está fazendo um recomendável trabalho. Em Karnataka, Vakf, fundos são gastos na educação. Neste mundo e daqui por diante, e se eles perguntarem a respeito das ofensas, diga: para ajustar-se, é bom para ele enfrentar. E se você se transformar em um sócio com eles, serão como irmãos. O propósito de começar um centro de educação de computador em mesquitas é proporcionar a apresentação de computação em plena alta de computadores às pessoas subprivilegiadas nas comunidades muçulmanas. Temos 3 centros de computador em Bangalore e o quarto está surgindo em Jama Masjid, que será exclusivamente para as mulheres. A educação de uma menina é muito importante, porque uma mulher educada requer dizer que é uma família inteira educada no futuro. Como é verdade dizer, a mãe é a primeira instituição da criança. A escola da Sociedade de Hasnata é um tipo de instituto especial. Nesta escola, aqueles que conseguiram a 3ª divisão não são aceitos. Somente é dado àqueles que conseguiram a 1ª divisão. Tipu Sultan conquistou o único lugar entre as regras da Índia. Se o problema deste país conquistasse sua atenção, em uma mão ele manteve-se a par das mudanças em outro lugar do mundo. O último dia, Tipu Sultan pintou e cobriu com sangue o sinopse. Este é o lugar onde seus olhos lacrimejou quando Alaman e Cabal faziam uma visita a este lugar. Ele estava assim, nudado. Ele não pôde controlar suas lágrimas durante todo o dia. Tipu Sultan obteve o documento da Revolução Francesa, traduziu em peça. O amor e a liberdade eram ingredientes essenciais da primavera da vida. Isso é minha vida, e liberdade é minha fé, e será meu sacrifício, minha vida inteira por amor, mas por liberdade eu irei sacrificar meu amor. No século XVI, Quli Qutb Shah não era somente o fundador da cidade de Hyderabad, mas era também o primeiro poeta do Urdu que escreveu um divã. Ele foi o primeiro poeta que divulgou a expressão das emoções das mulheres em seu ghazals. A faculdade de Moki Hafam já deu-se a instrução em todas as áreas da engenharia.
santo de Hazan, todo local que envolve os serventes de Miná zune com charme. Nizam fez uma contribuição básica na cultura e na educação. A Universidade do Osmania ocupa um lugar de distinta importância na Índia. A Faculdade de Medicina Osmania é também uma principal contribuição de Nizam. Hazrat Malik bin Dinar, o companheiro do profeta islamismo, veio aqui com seus 12 discípulos. Amizade e amor era sua mensagem. O Mosque em Kerala é o símbolo desta mensagem. A fragrância desta mensagem impregna tudo à volta deste dia. A Fundação Educacional da Sociedade Muçulmana foi colocada em 1964. Nesse tempo, a percentuagem do conhecimento entre muçulmanos era de 30%, mas agora este aumentou para 55%. M.A. Abdullah é o presidente fundador da Sociedade Educacional Muçulmana. Esta instituição gerencia aproximadamente 150 outras instituições, as quais estão funcionando com a colaboração de pessoas que pertencem a diferentes crenças e castas. O Senhor Syed deu uma grande presente à educação do nosso país. A instituição, fundada por ele e mais de 100 anos atrás, começou com uma pequena escola e hoje é uma grande universidade do subcontinente. Esta instituição deixou sua marca em cada setor da nação e conseguiu para si uma reputação própria. Produziu alunos nos campos das artes, literatura, política, ciências, filmes e esportes, em que a nação recebeu com grande orgulho aquele que deu a presidência para ambos, Índia e Paquistão. Uma grande tradição religiosa que se reforça de amor e amizade neste país. O islamismo resistiu grandes serviços, trazendo espécie humana, junto e através da arte e cultura, encorajando irmandades.